Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está aí no seu monitor. Semana de 25 de abril a 1º de maio. Mural de notícias. Estados Unidos começam a posicionar sistema de defesa antimíssil na Coreia do Sul. Venezuela anuncia que iniciará processo para deixar OEA. O duelo final entre o europeu e a anti-União Europeia na França. Mais de 1.000 pessoas são detidas na Turquia, suspeitas de serem partidárias de rival do presidente. E Câmara aprova a proposta de reforma trabalhista. Texto segue para o Senado. E claro, não é? Uma vez lido aqui o Mural de Notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos então para a aula de destaque. Estados Unidos começam a posicionar sistema de defesa antimíssil na Coreia do Sul. E você, candidato que está para fazer uma prova aí de concurso e fica preocupado, puxa, eu acho que o Trump vai fazer uma guerra mundial, o mundo vai acabar, não vai dar tempo nem de eu fazer a prova. Relaxa, tá? Fica tranquilo, porque isso tem mais a ver com pressão, com jogo político, do que realmente uma guerra de fato. E é simples de você entender. Coreia do Norte, o Kim Jong-il, não é o Kim Jong-il, todo tirano, jovem tirano ali da Coreia do Norte. Então, o cara é o verdadeiro rato que ruge. A Coreia do Norte, se ela possuir 3 artefatos nucleares, é muito. Além de que existem grandes limitações para que ela, a Coreia do Norte, atinja algum alvo realmente especial, como, por exemplo, uma cidade japonesa ou Seul, capital da Coreia do Sul. Há limitações aí na tecnologia da poderosíssima Coreia do Norte, que na verdade depende muito, mas muito mesmo, do seu patrão, que é a China, do que a gente possa imaginar. Tanto que estabelecer na Coreia do Sul um sistema antimíssil, como é a chamada aqui, né? Só vamos colocar aqui de novo, colocar uma defesa antimíssil na Coreia do Sul é estabelecer aquilo que mesmo a gente que não entende lá muito dessa área militar, dá para compreender. Qualquer míssil que a Coreia do Norte lançar contra a Coreia do Sul ou o Japão, será difícil de atingir o alvo, porque esse sistema antimíssil americano realmente é profissional. Então, por que tanto alarde com a Coreia do Norte? Simples, se você acompanhar, vamos pegar o caso aqui do Top. Se você acompanhar de 2, 3 anos para cá, eu venho sempre lembrando isso. A Coreia do Norte é o rato que ruge. E faz barulho, e não acontece nada. A Coreia do Sul, a Coreia do Sul, dentro daquilo que ela pode negociar, negocia, fornecendo alimentos, fornecendo remédio. O Japão, a mesma coisa, até os Estados Unidos e principalmente a China. Vamos tentar enxergar aí o buraco mais embaixo. O problema maior aí é a pressão que existe entre Estados Unidos e China. E é claro que o tirano, não é? O tirano aqui de Pyongyang, né? O Kim Jong-il, ele sabe jogar com isso, fazendo aí a pressão que lhe é devida. Porque assim, não só ele se mantém no poder, que essa aí é a questão central, ele precisa demonstrar para a população que é
praticamente extremamente pressionada por esse governo tirano. Ali existe uma ditadura de fato. Então, na Coreia do Norte é passado para a população que existem interesses dos Estados Unidos em destruir o sistema deles, que é perfeito. Então, isso mantém o jovem tirano no poder e, claro, faz com que a China e Estados Unidos joguem junto com a Coreia do Norte, não só para mantê-lo no poder, mas para ele obter aquilo que é necessário, como eu acabei de falar, remédios, comida, alguma outra tecnologia. Então, é esse jogo geopolítico que faz tanto barulho e que a gente, né, eu posso, aqui o Marcos agora é o entendedor da área militar geopolítica, não, mas não é cabível que Estados Unidos ataque a Coreia do Norte, que, claro, isso certamente provocaria uma situação política militar com a China e também com a Rússia, que aí sim as coisas poderiam ficar ruins. E não vale a pena você comprar uma briga por causa de um país que é considerado o mais fechado do mundo, porque é simples de você entender. Aonde se estende a influência da Coreia do Norte em algum lugar da Ásia ou do mundo? Nenhum. Se você pegar aí durante a Guerra Fria, qual era a grande preocupação dos Estados Unidos com Cuba? Porque Fidel Castro e companheiros tinha sim uma forte influência na América Latina, tanto que existem admiradores até hoje do ex-ditador, né, falecido agora em dezembro de 2016, e, claro, aqueles que apoiam, inclusive no Brasil, partidos de esquerda, o que acontece até hoje em Cuba. Então, é muito diferente quando você, né, isso é só uma reflexão aqui, para que você possa comparar a influência que tinha, ou que ainda tem, o regime socialista cubano na América Latina, e qual é a influência que o regime socialista da Coreia do Norte tem na Ásia. Então é só você pesar. Então, para que os americanos vão comprar uma briga muito séria por causa de um anão de anão, que é o que acontece com o ditador da Coreia do Norte e o seu regime tirano, que é um regime socialista, né? Como eu lembrei, o país mais fechado do mundo. Mas você que vai fazer aí uma prova de atualidades, tem que ficar esperto, tem que acompanhar esses fatos, porque sim, eles são relevantes. E vamos lá, continuando aqui o Top Atualidades, vamos falar de outro lugar também que é uma bomba relógio, a Venezuela. Então, tudo indica, a Venezuela, segundo aí a chanceler Delcy Rodrigues, que segue, claro, orientação direta do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está deixando claro que a Venezuela vai deixar a Organização dos Estados Americanos. E é simples de você entender, só ter acompanhado aqui os últimos Top Atualidades, ou claro, acompanhado o noticiário normal, que você obviamente entende. A pressão sobre a Venezuela está cada vez pior, principalmente depois que alguns governos andaram sendo alterados, como é o caso da Argentina, do Macri, e é o caso aqui do Brasil, do Temer. A pressão exercida por esses dois países, membros do Mercosul e de peso importante na Organização dos Estados Americanos, realmente está pressionando demais o governo Nicolás Maduro e, óbvio, para ele não sentir mais essa pressão, o governo prefere então sair fora da organização. Vai ter aí um clima cada vez pior, infelizmente, para a oposição na Venezuela. Relação: Venezuela deixará a OEA e confronto entre Venezuela e a OEA.
Sugestão de leitura: Organização dos Estados Americanos decide convocar reunião de chanceleres sobre a Venezuela. Mundo Política. O duelo final entre o europeu e a anti-União Europeia na França. E claro, você vem acompanhando, deve estar já sabendo que o segundo turno, que vai ser daqui 2 semanas, você vai ter aí o Macron, Emmanuel Macron e a Marine Le Pen. O centro contra a extrema direita. Simples de ser entendido. Extrema direita, Le Pen, quer sim convocar, se ela vencer, claro, se ela vencer, convocar a população para dizer, ficamos ou não ficamos na União Europeia. Agora, se sai o Reino Unido, como já saiu, e sair a França, a União Europeia praticamente é falência certa. Agora, Macron, Emmanuel Macron, que é favorito, mas, vamos aguardar, não tem tocado nesse assunto que é retirada da França da União Europeia. Relação: eleição presidencial francesa e França otimista versus França pessimista. Sugestão de leitura: polícia da França entra em choque com jovens em protesto contra a eleição presidencial. Turquia, governo. Mais de 1.000 pessoas são detidas na Turquia suspeitas de serem partidárias de rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, que agora, como eu mesmo comentei a semana passada, plebiscito foi favorável ao projeto de mudança da Constituição. Erdogan está se sentindo muito mais poderoso. Cuidado com esse nome, não é? Deixa eu ver se ele está sendo citado aqui, que é o Gülen. Olha, eu vou até destacar aqui, que é para você não dar bobeira, viu, candidato? Gülen, tá aí sendo destacado. Então, o Gülen, que também está sendo lembrado aqui, ele é apontado como o articulador da tentativa de golpe o ano passado contra Erdogan. Ele é um clérigo, já foi parceiro, já foi amigo do Erdogan, vive exilado hoje nos Estados Unidos. Erdogan queria a extradição do clérigo, o governo Obama não concordou na época, pelo menos o Trump também não está dizendo que vai mandá-lo de volta para a Turquia, então as coisas entre Turquia e Estados Unidos estão meio quentes aí. Mas, para fechar, acompanha essa história do plebiscito vencedor da mudança da Constituição, porque isso é um tema muito importante. Beleza, candidato? Relação: golpe de Estado e movimento do pregador. Sugestão de leitura: oposição turca diz que questionará resultado de referendo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Brasil reforma. Câmara aprova proposta de reforma trabalhista. Texto segue para o Senado e, óbvio, tem tudo para ser aprovado. É isso que deseja o atual presidente Michel Temer, é isso que deseja também o autoempresariado, é isso que deseja o capital internacional, mas, pelo menos foi o que a gente viu agora nos últimos protestos aqui no Brasil, não é bem isso que deseja o trabalhador. Bom, está aí uma queda de braço que a gente vai ter que acompanhar constantemente. As reformas sociais, trabalhistas, estão sendo discutidas e feitas, só não está acontecendo a tal da reforma política. E isso aí, infelizmente, vai ficar para depois. Relação: reforma trabalhista é aprovada na Câmara e texto segue para o Senado. Sugestão de leitura: saiba como votou cada deputado no texto base da reforma trabalhista.
E vamos então à solução do desafio da semana passada. Se você não viu qual é a questão, está aí na sua telinha, leia com calma e eu espero que você escolha a alternativa A. Sim, muito fácil, não é? O atual secretário-geral, que tomou posse em dezembro do ano passado, é o português Antônio Guterres. E como você está vendo o nome aí, ele agora fica à frente dessa instituição, que vem aí sofrendo críticas severas do atual presidente dos Estados Unidos. Muita gente também questiona qual é o verdadeiro papel da ONU. O verdadeiro papel da ONU é isso que ela faz, ela tenta mediar conflitos, ela é aí um canal de comunicação, infelizmente dominado pelas 5 maiores potências bélicas do mundo, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Eu digo dominado porque você que acompanha aqui minhas aulas sabe que eu sempre gosto de lembrar sobre o Conselho de Segurança da ONU permanente, ou seja, o clube dos 5 ali que ninguém entra e ninguém sai, são eles que realmente dominam o órgão mais importante da instituição, agora secretariada, né? Ou administrada aí na frente pelo português Antônio Guterres. Beleza? E vamos ao desafio dessa semana. O impeachment de Dilma Rousseff foi um dos acontecimentos recentes mais importantes do Brasil, do ponto de vista político. Referente a isto, assinale a alternativa correta. Letra A. Em discurso, o ex-presidente Fernando Collor adotou um tom conciliador com a oposição, gritando: não vai ter golpe. B. Como previsto no texto constitucional, Dilma Rousseff teve que se afastar temporariamente do cargo. Seu vice, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu interinamente o posto. C. Foi montada uma comissão especial de impeachment para apurar as denúncias do processo, ouvir testemunhas da acusação e da defesa e debater política e juridicamente o caso. E D. Nenhuma das anteriores. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 25 de abril a 1º de maio, né? 1º de maio, feriadão aí, segunda-feira, dia do trabalhador, não é? Nosso dia, seu dia também. E espero que você tenha gostado, espero também que seja muito útil. E a gente vai continuando trabalhando aqui e você mantendo o foco aí. Até mais.